Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Eu sou o irmão Vinícius Leal e estarei aqui apresentando este seminário para a glória de Deus. Também sou um dos fundadores da organização missionária Intercessores da Última Hora. E também, durante todo este seminário, estarei orando por toda a nossa nação. Em cada oportunidade, estarei orando por uma região do nosso Brasil, em nome de Jesus. Amém? E neste momento de abertura, a região que nós iremos orar é a região norte do Brasil, em nome de Jesus. Então, eu peço que você, no momento de concentração, esteja também em oração pela região norte do Brasil, em nome de Jesus. Eu não vou dizer que é a região mais necessitada, porque cada região do Brasil tem a sua necessidade específica. A região norte do Brasil é composta por 7 estados: Acre, Amazonas, Roraima, Amapá, Pará, Tocantins e Rondônia. E nós estaremos orando agora por esta região tão rica e grandiosa que é a região norte do Brasil, que abriga a nossa floresta amazônica. Amém? Pai, em nome de Jesus, o Senhor que é santo, 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 3 vezes santo. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Os Reis dos Reis, o Senhor dos Senhores. Tu és o El Shaddai, o Jeová Jireh, o Jeová Shalom, o Deus provedor, o Deus da paz. Senhor, em nome de Jesus, Tu és o Deus da batalha. Eu te peço que o Senhor vá à nossa frente, com os teus anjos guerreiros, com espadas desembanhadas de fogo, nas regiões celestiais e espirituais da região norte do Brasil. Em nome de Jesus, que o Senhor dissipe todo o principado, toda a potestade, dominadores do mundo de trevas nas regiões celestiais desta região do nosso Brasil. E o Senhor dissipe as trevas para a tua glória, em nome de Jesus. E que o Senhor possa derramar a tua graça, a tua Shekinah, que é a tua presença, o teu poder sobre a região norte do Brasil, em nome de Jesus, meu Pai. Pai, em nome de Jesus, que haja transformações na região norte do Brasil, para a tua glória, Senhor. Pai, olha pelas áreas de necessidade da região norte, a área política, a área econômica, a área financeira, a área familiar. Pai, olha pelas famílias da região norte, Senhor. Olha pelos pais de família, pelas mães de família. Olha por cada criança, Senhor. Por cada adolescente, cada jovem. Repreende todo espírito maligno que atua nas áreas de vícios, Senhor. Não somente de drogas, nem de bebida, mas em todos os tipos de vícios, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, pessoas que necessitam de libertação, pessoas que necessitam de cura, pessoas que necessitam de restauração, que o Senhor possa enviar os teus anjos, ministradores sobre a vida de cada um que necessita agora de teu socorro, meu Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Pai, em especial eu te peço, Senhor Jesus Cristo de Nazaré, o Senhor que é o médico dos médicos, em nome de Jesus, que o Senhor possa estar visitando cada clínica, cada hospital, cada local onde existe um enfermo, aonde eu não posso ir, mas o Senhor pode, Pai, porque o Senhor é o Deus de perto e o Deus de longe. Eu te peço agora, Senhor, por todos os profissionais da saúde, por todos os pacientes, todas as pessoas que necessitam de cura, em nome de Jesus, Senhor, derrama do teu bálsamo de Gileade, da tua unção de cura sobre a região norte. Em nome de Jesus, Senhor, vai desfazendo toda idolatria,
vai tirando as escamas dos olhos, Senhor. Em nome de Jesus, vai quebrando os corações de pedra e colocando corações de carne nos seus lugares, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que o Teu Espírito possa achar lugar em cada coração. E que, assim como Jó disse no seu capítulo 42, antes te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Pai, que a partir de agora a região norte possa te ver, assim como Jó declarou na palavra do Senhor, em seu livro, no livro de Jó, capítulo 42, em nome de Jesus. Amém? E agora, irmãos, dando continuidade à nossa programação, à nossa live de abertura, eu gostaria de chamar o nosso irmão Josenberg Souza, que é membro da Igreja Batista Sião, em Salvador, que está com a oportunidade, em nome de Jesus, para fazer aquilo que o Senhor Deus Todo-Poderoso colocou em seu coração. Amém? Irmão Josenberg. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Bem-vindos ao primeiro seminário Movendo as Águas. Estamos aqui para dizer o seguinte: o Espírito de Deus vai mover a água nas nossas vidas. Oh, aleluia! Primeiramente, meus irmãos e irmãs, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que essa graça, que essa paz sejam superabundantes em nossas vidas. Tenho aqui uma reflexão breve a compartilhar convosco, que está em Gênesis 1, versículos 1 ao 4. Leiamos. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz. E fez Deus separação entre a luz e as trevas. Está aqui registrado na Bíblia a primeira ação da pessoa do Espírito de Deus. Deixa eu fazer aqui uma transliteração dessa passagem para a sua vida. No princípio criou Deus você. No princípio Deus te criou. Você era sem forma e vazio. Claro que você veio a partir de um embrião. E havia trevas sobre a sua vida. Todos nós nascemos em trevas. Não se escandalize com isso. Está aqui o fundamento. Eu estou fazendo uma paráfrase nessa oportunidade aqui. E o Espírito de Deus, o principal agora, se movia e se move sobre você. O Espírito Santo de Deus está movendo neste momento sobre a sua vida, tirando você das trevas. Mesmo que você já conheça o caminho da luz, o caminho da vida, o caminho de Jesus, você está, a partir desse momento, sob a égide do Espírito Santo, porque ele se move sobre você para transformar a sua vida. Vamos ver a consequência disso.
E disse Deus sobre a sua vida: haja luz. E está havendo luz sobre a sua vida nesse momento. E viu Deus que era boa a luz que está sobre ti. E Deus fez separação entre luz e trevas em sua vida. Eu estou aqui para dizer o seguinte: é impressionante como o Espírito de Deus nos traz uma revelação na palavra de uma passagem tão conhecida de cristãos, judeus e até mesmo de ateus. E eu vim aqui declarar que chegou a sua vez, chegou a sua hora. Não estou aqui dizendo que mais importa o seu passado após essa palavra profética sobre as nossas vidas. O que importa é o de agora em diante, o que o Espírito de Deus fará em você. Quantas bênçãos, quantas tem. Por um lado, é importantíssimo lembrarmos do passado, para que não voltemos a errar e lutemos contra o nosso pecado. E o principal, nós nascemos em trevas, repito aqui, e o Espírito de Deus fez separação entre luz e trevas. A partir de agora, você não tem mais aliança com as trevas. Se permitires que Deus, através do Espírito Santo, se mova sobre o caminho. Eu estou aqui para dizer que isto é fácil? Não, não é fácil. Isto inclui o caminho estreito. Isto inclui a necessidade de arrependimento e de metanoia. Isto inclui uma nova criatura em formação. Permita-me aqui fazer esse paralelo. Isso aqui está perfeitamente correlacionado com a primeira chamada dos discípulos. Arrependei-vos e crede no Evangelho. O Espírito Santo não pode se mover na pessoa que não se submete ao senhorio absoluto de Jesus Cristo. A separação entre luz e trevas começa a partir do momento que eu e você dizemos: eis-me aqui. Antes do envia-me a mim, eis-me aqui. Outra vez, renova o meu ser, faz-me uma nova criatura em Cristo Jesus, santifica-me, purifica-me, gera em mim arrependimento. Após isso, envia-me a mim. Quando você entende o seu papel
no reino de Deus, o Espírito Santo se move em você, fazendo separação entre luz e trevas. Essa é a sua vitória, inclusive com reflexos na sua vida material. Mas não é esse o foco que eu venho aqui apresentar. O principal foco é: aceite esta transformação, que a sua vitória está aí. Prepare-se para a ministração que há de vir, que será de mudança para o Senhor. A primeira até a última ministração. O Espírito de Deus está movendo sobre você, transformando radicalmente sua vida. Deus nos abençoe. Mas que palavra abençoada. Eu fiquei aqui regozijado. Realmente uma oportunidade de excelência. Deus falou profundamente através do nosso irmão Josenberg Souza. Amém? Para dar continuidade, porque ainda não acabou. Como se diz no louvor, o melhor está por vir. Agora nós vamos ficar com a ministração da palavra com o nosso irmão em Cristo Jesus, o pastor presidente da Igreja Pentecostal Deus de Palavra, Poder, Fogo e Mistério, o pastor Alisson Marques. Devido a compromissos e entrevistas, ele só pôde ministrar por áudio. Então, vamos colocar a ministração que o nosso irmão em Cristo Jesus, o pastor Alisson Marques, mandou para nós. Amém? Se concentre, se ligue com Deus, porque Deus vai falar profundamente ao seu coração. Eu volto já. Deus abençoe. Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. E eu agradeço ao irmão Vinícius pela confiança de me dar essa responsabilidade, cujo título do tema é Movendo o Espírito Santo. E eu quero falar aqui com os irmãos que existem etapas para que cheguemos a Deus, louvado seja o nome do Senhor, com alegria, cânticos, salmos, louvado seja Deus, espirituais. Vivemos numa época de cristianismo em que banalizaram o evangelho, louvado seja Deus, e ao invés de a igreja do mundo se converter à igreja, a igreja está se convertendo ao mundo com as suas práticas, os seus testemunhos e muitos escândalos surgindo, louvado seja Deus. Mas eu creio que ainda há os remanescentes. Eu creio porque é bíblico. Os remanescentes permanecerão e estes sofrerão mais ainda, porque está escrito que o justo paga pelo pecador. E o título da mensagem é Movendo o Espírito Santo. E esse mover, irmãos, é justamente em concordância com a palavra, viver de acordo com a palavra de Deus. Aí nós conseguimos mover o Espírito, porque quando vivemos de acordo com a sua palavra, andamos de acordo em comunhão com Deus e em concordância com o Espírito Santo. E o Espírito de Deus que testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. É necessário viver, louvado seja Deus, buscando todos os dias a presença de Deus para nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor, pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito. Para compreendermos, louvado seja Deus, o nosso chamado diante de Deus. Aleluia! É alegria, não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito. É o que está confundindo, contradizendo muitos discursos hoje em dia. As pessoas pregam de uma forma e vivem de outra. Aleluia! Ele diz logo que é justiça.
sermos justos para com Deus, com nós mesmos, para com o nosso irmão, aleluia, para que andamos na justiça, e aquele que anda na justiça, anda com Deus, aquele que faz justiça, anda com Deus. Ser justo. Você consegue mover e alegrar o coração de Deus quando você anda conforme a sua palavra. Louvado seja Deus. E Efésios 5,18 diz: e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Aleluia. E é necessário, irmãos, nos afastarmos das coisas que corrompem os bons costumes. As más conversações corrompem os bons costumes. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero dizer para os irmãos aqui que há uma contradição em muitas, louvado seja Deus, em muitos discursos. Agora vemos as pessoas pregando um Deus da teologia da prosperidade que contradiz as escrituras sagradas, e que você agrada a Deus se você conseguir, louvado seja Deus, as bênçãos materiais, e que você com isso confirma que você está próximo de Deus, e não é verdade. Porque se fosse assim, muitos que praticam maldade, que servem outros deuses, praticam a perversidade, estão ricos, milionários, nós poderíamos dizer que eles estão bem com Deus. E isso não é. E muitos acham que mover o Espírito agradando a Deus, muitos, para conseguir isso, começam a pregar uma inverdade em cima dos púlpitos, outros vivendo, comprando e não pagando, outros tomando emprestado e não devolvendo. E quando chega nas igrejas, irmãos, aí começa falando principalmente do meu, que é pentecostal, acha que dançar no Espírito, louvado seja Deus, falar em línguas, ou entrar no mistério, louvado seja Deus. E que mistério é esse, irmãos? Que na pessoa não anda segundo a palavra de Deus, e dizer que você está cheio do Espírito Santo. Para nós nos encher, mover o Espírito, é necessário obediência à palavra de Deus. Encher-vos do Espírito é necessário ter fé. Crer que aquele que se aproxima de Deus é galardoador. Ele tem que crer primeiro, porque sem fé é impossível agradar ao Senhor. E você crendo, você, louvado seja Deus, você confia. O crente que diz que confia, louvado seja Deus, e não crê, ele entra em contradição, porque no momento ele corre pelas forças dos seus braços, vai em busca de A, de B e C, até mesmo se corrompe, porque quando a pessoa não crê, louvado seja Deus, ela segue a própria natureza humana. Mas para mover o Espírito é necessário ser totalmente dependente de Deus, confiar na sua justiça. Louvado seja Deus, porque Jesus disse: eis que vos dou a minha paz vos dou, não dou como o mundo a dá, mas dou a minha paz. Ou seja, passamos por peleja, como está em Mateus 5, no mundo tereis aflições, e bem-aventurados somos nós quando injuriando, mentindo, falarem todo tipo de calúnia contra nós, por sermos seguidores de Jesus. Alegrai-vos, porque é um grande galardão para vocês lá no céu. Louvado seja o nome do Senhor. E alegria no Espírito, irmãos. Quando a gente anda em comunhão com Deus, nós andamos alegres. Porque, irmãos, nós compreendemos, nós nos aproximamos de Deus e nos desapegamos das coisas materiais. Quando nós vemos uma pessoa falando só de coisas materiais, ela está longe, louvado seja Deus, da comunhão para com Deus. Louvado seja Deus. E aquele que não aborrece o mundo não tem comunhão com Deus. Então vocês não precisam se preocupar em agradar a sociedade, em agradar as pessoas que estão próximo de você, em agradar seu vizinho, em agradar seu patrão, por medo de perder o emprego. Você não pode viver dessa forma e pensar dessa forma, porque assim se distanciam de Deus. Encher-vos do Espírito, irmãos. Mover o Espírito de Deus, temos que estar cheio. Os discípulos, enquanto Jesus estava na terra, o Jesus homem, o Jesus de Nazaré,
Não Jesus, o Cristo crucificado, que ambos são os mesmos, mas eu quero falar na sua humanidade. Os discípulos que conviviam com Jesus viam o que Jesus fazia, e Jesus, quando enviou os discípulos para fazer a obra, ele saía, curava, batizava, expulsava demônio em nome de Jesus, e se alegraram com isso. E Jesus disse: não vos alegreis por isso, somente por isso, mas alegrai-vos primeiro porque seu nome está escrito no livro da vida. Louvado seja o nome do Senhor. Enchei-vos do Espírito. Isso é que nós, da forma que nós vivemos, é que nós andamos com Deus. E é isso, o Espírito de Deus já habita em nós. E para você aperfeiçoar o mover do Espírito em sua vida, você tem que ter a consciência que é preciso amar ao próximo, amar as almas. Porque se for por interesse, você não move o Espírito, porque ele conhece todas as coisas. O Espírito de Deus só testifica com a verdade na vida daquele que o busca. Ser sincero, ser bastante sincero para com Deus. E é necessário também arrependei-vos. Arrependei-vos. Porque quando nós nos arrependemos, nós estamos ali dizendo que reconhecemos, temos a consciência de que erramos e que temos que ter a humildade de pedir perdão a Deus, para que venhamos, louvado seja Deus, ser perdoado por Ele e perdoar o próximo. Como está escrito lá, o Pai Nosso. Foi um ensinamento que Jesus disse quando orar a Deus, orais assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Louvado seja o nome do Senhor. Perdoai os vossos inimigos, assim como nós perdoamos, irmãos, aos que nos têm ofendidos. Você está pedindo a Deus ali que Deus lhe perdoe, assim como você tem perdoado. Agora eu pergunto, você se arrependeu? Logo tem que brotar o perdão. O perdão é para ser exercitado, assim como o amor tem que ser exercitado. Louvado seja Deus, assim como o perdão tem que ser exercitado. Aí você, como Pai Nosso, Jesus ensinou assim como eu perdoo meu irmão, eu também serei perdoado. Caso contrário, você não perdoa, não será perdoado por Deus. E quando não há o perdão, louvado seja Deus, o Espírito de Deus ali fica tentando lhe convencer da justiça, do juízo e do pecado. Mover o Espírito, irmão, é andar com Deus. É andar em espírito. Ninguém move o espírito andando pela carne, profetizando pela carne, aleluia, dando falsos testemunhos pela carne, porque a Bíblia diz que a carne conspira contra o espírito e o espírito conspira contra a carne. Os dois não andam em concordância, não andam em comunhão. Por isso, os falsos testemunhos, as falácias, não têm testificação do espírito. E a Bíblia diz: provai para ver se o espírito é de Deus. E para você ter discernimento, você tem que ser espiritual. O que é ser espiritual? É viver segundo a palavra de Deus. E logo se alimentando dela todos os dias, você se envolvendo o Espírito, é você ler, meditar na palavra, buscar o Senhor, como Daniel buscou. Daniel, cada dia mais Deus ia elevando, Daniel, ele não cessava de orar. O compromisso dele para com Deus era 3 vezes ao dia, e Daniel orava. Tentavam pegar Daniel um erro, mas Daniel vivia segundo a palavra de Deus. Entenda, nós somos rodeados por uma nuvem de testemunhos. Porque hoje em dia tem muitas pessoas pregando, muitos crentes querendo que Deus abençoe, e muitos entrando na depressão. Aleluia, eu sei, irmãos, que tem a depressão espiritual e que tem a depressão física, mas eu não vou entrar nessa área agora. Louvado seja Deus, mas é porque muitos às vezes estão depressivos por causa do pecado. E aí vai ser a consciência, o inimigo vai bombardeando, porque há brechas. E a pessoa vai terminando enfraquecendo, não vai suportando. Mas quando a gente está cheio do Espírito Santo, a gente está cheio de Deus, o inimigo ele não quer ver nem a nossa cara, irmão. Ele bate a léguas, ele corre a léguas de nós.
Ele não quer que nós chegamos perto dele porque ele vê a glória de Deus sobre a nossa vida, o Espírito de Deus resplandecendo. E quando os discípulos estavam reunidos no mesmo lugar, em Atos 2, diz que estavam todos reunidos no mesmo lugar. E estavam o quê? Assentados. E de repente, olha o que diz aqui, estava sentado. E de repente desceu sobre ele línguas repartidas como que de fogo, encheu todos com o poder de Deus. E todos foram cheios do Espírito Santo. Saiu virtude quando a gente anda com Deus, aleluia, entramos em comunhão com Deus nos céus, aleluia, e quando agimos com a nossa fé, sai virtude de Deus, assim como a mulher do fluxo de sangue. Ela creu, ela correu para tudo quanto foi lá, ela creu, louvado seja Deus, e agiu a fé. Quando ela agiu a fé, louvado seja Deus, diz: tão somente se eu tocar na orla das suas vestes, eu serei sarada. E logo saiu virtude, poder de Deus sobre a vida dela. Louvado seja Deus. O perdão tem que ser exercitado, para que o Espírito Santo habite em vós, e assim curarão os contritos de coração. Você está entendendo? É necessário, para mover o Espírito é necessário ser curados. Se não, já viu doente curar doente? Não, só curados cura os doentes para que sejam curados. E fez discípulos e ensinou aos discípulos: ide, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e foi batizado será salvo. Em meu nome curarão enfermos, expulsarão demônios e pisará na cabeça da serpente. Mas primeiro é necessário abrir o coração, e para isso você tem que querer, porque Jesus não obrigava ninguém, Jesus não obriga, o Espírito Santo é sensível, é pela sua vontade, você que tem que decidir, louvar, mover o Espírito para a sua vida, atrair o Espírito Santo para a sua vida, aí você será instrumento de Deus nesta terra, e aí você será preparado para o ID do Senhor, louvado seja Deus, para o ID, para ir curar, libertar as pessoas em nome do Senhor Jesus, pela presença de Deus que há em vós. É necessário também a purificação. O Espírito Santo purificará as vossas consciências das obras más, para servirdes a Deus vivo. Em Romanos 12, dizem: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. É necessário, irmãos, purificar a mente e o coração, procurar ter a mente de Cristo, segundo a palavra de Deus, louvado seja Deus, aleluia, para que haja purificação. Quando você faz isso, você purifica a sua mente e seu coração, e você está preparado, louvado seja Deus, para receber o poder de Deus sobre a sua vida. O Hebreus 9,14, o Espírito Santo purificará as vossas consciências das obras más, para servir ao Deus vivo, porque tem obras na mente de crente, tem coisa no coração de crente que é obra de Deus morto, obra da carne que para nada serve, e é necessário pedir a Deus, rejeitar os sentimentos ruins, os pensamentos negativos, os pensamentos que atraem para a morte, aleluia, para que seja cheio do Espírito de Deus, para que receba do alto, louvado seja Deus, a palavra de Deus sobre a tua vida, para que receba do alto, aleluia, a purificação, aleluia, para que estejam preparados para transformar as mentes e curar os contritos de coração. É necessário estar todo conforme a palavra de Deus, e Jesus diz: santificai-vos. Isso é santificar. Fugir da aparência do mal, rejeitar os pensamentos perversos, rejeitar os sentimentos malignos, rejeitar tudo que alimenta a sua carne, mas alimentai o Espírito de Deus, o teu Espírito, aleluia, alimente o teu Espírito com o Espírito Santo, com a palavra de Deus, porque Jesus é a palavra, aleluia. Aí é necessário, irmãos, voltando para Atos 2, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Isso mostrou confiança depois que Jesus ressuscitou. Aleluia. Confiança. Tem que ter confiança, sabendo. Em Mateus 10 diz assim: sabendo que o Espírito Santo falará através de vós.
Tem muita gente que não tem confiança, você quer ver, irmãos? Tem pessoas que só acham que está preparado depois que ela senta, tem que meditar, tem que ter o devocional, mas a Bíblia diz que quem é nascido do Espírito é como o vento sopra, ninguém sabe para onde vem nem para onde vai, assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Preste atenção, não é você que vai falar, quando você completa, segue segundo a palavra de Deus, você tem que crer que na hora certa o Espírito de Deus vai lembrar aquilo que você leu, que você meditou, e vai colocar as palavras certas nos seus lábios. Isso é fé, confiança. Aleluia. Mas para que haja tudo isso, irmão, você tem que crer. Você tem que crer que não vem de vós, e sim vem de Deus. Apenas nós somos o vaso, instrumentos nesta terra. Instrumento nesta terra para benefício do outro. E lembre-se que para você ser usado, você tem que amar, porque se você quer ser, porque tem muita gente, irmãos, que está por aí pregando e dizendo que Deus vai me exaltar ferido. Olha, veja bem, Deus vai me exaltar porque está ferido, porque queria algo, porque o pastor era assim, porque o irmão era assim, porque o irmão disse todo na carne, não compreendendo as coisas espirituais, ferido, e está buscando que Deus derrame poder sobre a vida dele, porque ele quer ser usado. Deus não derrama, Deus não dá. Sabe por quê? Porque ele quer para afrontar o irmão, e as bênçãos do Senhor enriquecem e não acrescentam dores. Você quer ver você ser usado? Olhe para a alma com amor e peça a Deus naquele momento para você ver, se desprendendo que ali quem tem que ter a glória de Deus e não sua. Quem tem que ser reconhecido é Deus e não você. Aí você move o Espírito, porque há uma verdade, e onde há verdade, a justiça de Deus, a mover do Espírito. Louvado seja o nome do Senhor. Confiança. E tem uma coisa, andar em comunhão. Comunhão, irmãos, para que os pedidos sejam atendidos e Jesus esteja no meio de vós. Entenda. Você lembra da ceia? Estavam todos em comunhão. Mateus 18, 19. Onde tiver dois reunidos, tudo o que pedirem a respeito de qualquer coisa, meu Pai, em meu nome, Ele fará. Ou seja, Ele está dizendo onde tiver comunhão, onde tiver concordância. Louvado seja Deus. A mover do Espírito, atendimento da oração, porque o Espírito testifica, o Espírito é o mesmo Espírito que habita em todos os filhos de Deus. Se dois pedirem a respeito de qualquer coisa a meu Pai, vos será feito. E se dois pedirem a mim, ele está dizendo, estou eu também no meio dele. Onde tiver dois reunidos em meu nome, estarei eu no meio dele, disse Jesus. Isso é mover o Espírito, irmãos. E muita gente abra seus olhos. Eu oro a Deus, eu peço a Deus que Deus abra a sua visão. Porque tem muita gente que está buscando, está dentro da religião, dentro da igreja. Louvado seja Deus, mas não tem comunhão com Deus, não tem intimidade. Para promover o Espírito é necessário buscar o batismo. Quantas pessoas estão aí buscando a Deus, mas nem sequer buscou o batismo do Espírito Santo, porque requer renúncia. E para mover o Espírito para si, primeiro, antes de você mover o Espírito para qualquer outra coisa, você tem que mover para a sua vida. E isso é um ensino muito grande, muito forte, irmãos. Mover para a sua vida, porque quando você move para a sua vida, isso mostra que você está renunciando a sua vida pelo reino de Deus. E renunciar não é fácil, mas basta você querer, porque o Espírito de Deus te ajuda. O primeiro passo que você der, louvado seja Deus, Deus vai transformar a sua vida, porque tem que partir de dentro para fora, não pode partir de fora para dentro. Tem dá um testemunho aqui os irmãos, que teve um cidadão, estava aí fazendo tudo errado, e saindo pregando, profetizando, e o pessoal dizia que mas Deus é na vida dele, Deus usa. Irmão, eu não creio nisso. Tem que ver que Espírito é que está ali operando, porque a Bíblia diz, aleluia, que temos que provar o Espírito para ver se o Espírito é de Deus, porque se for possível ele enganaria até os escolhidos com sinais e maravilhas. Tem uma mensagem de Martim Lutero que diz que todo discurso tem que ser rejeitado
todo discurso que não tiver em conformidade com a palavra de Deus, com as sagradas escrituras, tem que ser rejeitada, mesmo que faça chover milagres todos os dias. Se ali não tiver, louvado seja Deus, em conformidade com a palavra, rejeite. Rejeite, porque a obra de Deus, o ministério de Deus começa dentro de nós para fora. Transformar primeiro dentro, para depois sair, como fez com a mulher samaritana. Primeiro tratou ela, louvado seja Deus, e ela foi movida para sair, para fazer a obra. Andar em concordância e comunhão para que os pedidos sejam atendidos e Jesus esteja no meio de vós. E união. Quero fechar aqui, irmãos, com união. Louvado seja Deus. Para união e comunhão é a mesma coisa, mas eu separei um versículo que está em Atos, capítulo 2, para que sejam aperfeiçoados pelo mover do Espírito. Você está entendendo? Tem que ser aperfeiçoado. Por você andando conforme as Escrituras, dando fruto do Espírito, que é amor, longanimidade, domínio próprio. Só assim, você movendo o Espírito primeiro para a sua vida, você tem que ter esses atributos, que é o fruto do Espírito. Louvado seja Deus. Para poder sair e curar e mover o Espírito para outras vidas. Louvado seja Deus. Em Ezequiel 37, Ezequiel era profeta de Deus. Deus primeiro chamou Ezequiel, tratou Ezequiel, e numa visão Deus deu a Ezequiel, mostrou a ele um vale de ossos secos, e os ossos separados uns do outro, e disse a Ezequiel: podem esses ossos reviverem? Ele disse: tu sabes, Senhor, mostrando a onisciência de Deus, a onipotência de Deus. Tu sabes, Senhor. Ele disse: então profetiza os vales. E Ezequiel profetizou. Louvado seja o nome do Senhor. Quer mover o Espírito? Depois de tudo isso, estejam preparados e comece a profetizar, porque onde tiver morte, Deus trará vida. Onde tiver, louvado seja Deus, destruição, Deus constrói, Deus edifica, Deus conserta, Deus transforma, Deus cura, Deus salva e Deus leva para a vida eterna. Profetiza, e a Bíblia diz que foi tudo ordenado, tudo com ordem. Um osso se juntou ao seu osso, não foi um osso juntando ao osso do outro, não, foi cada um no seu osso juntando. E ele disse: agora profetiza, que haja carne, nervos. Ezequiel profetizou, e agora estavam em pé como mortos, e ele disse: agora profetiza o Espírito. Entenda, irmãos. Profetize o Espírito Santo na vida daquelas pessoas que te perseguem. Não rebata com a carne. Profetize o Espírito na vida dele. Porque a palavra de Deus, ela não volta vazia sem antes fazer o que apraz. Abra a tua boca e comece a liberar bênção sobre a vida daquele que te persegue, que você vai ver eles sendo transformados. Comece a liberar transformação. Comece a orar para que eles sejam transformados pelo poder de Deus. Isso é profetizar. Isso é estar cheio do Espírito. Quem está cheio, mover o Espírito para a sua vida, para mover para os outros no coração, não pode ter nada, não pode descer nada para o coração. Nem mágoa, nem raiva, nem ódio, nem vingança, nada disso. Limpe de tudo isso. Foi essa palavra que Deus me deu para essa abertura. E eu agradeço a Deus, primeiramente, por essa oportunidade. Agradeço ao irmão Vinícius mais uma vez, tem mais outra para poder fazer, mas estou grato a Deus. E qualquer coisa, louvado seja o nome do Senhor. Meu número é o 71987617054, repetindo, 987617054. Estarei aqui, quiser tirar suas dúvidas. Louvado seja Deus. E que Deus abençoe a todos. Fiquem todos com a graça do Senhor Jesus. Mas que palavra de excelência. Palavra maravilhosa, meus irmãos. Que Deus continue abençoando o pastor Alisson Marques. Ele estará ministrando em outra oportunidade, ainda neste seminário. Eu te peço que você fique ligado e não perca nenhuma das ministrações
porque Deus vai continuar falando ao seu coração, em nome de Jesus. Amém? E a nossa próxima live, para quem está assistindo agora, no presente momento, entre os dias 24 a 30 de setembro de 2020, assim eu falo porque, como será colocado no YouTube, as pessoas poderão assistir em outras datas. Mas para quem está acompanhando no presente momento, a próxima live será no dia de hoje, às 9h30 da noite. Não perca. E eu termino dizendo esta live da seguinte forma: que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo esteja com todos nós, em nome de Jesus. Que o Senhor Jesus te acompanhe, te abençoe e te dê um dia maravilhoso na presença do Senhor e na graça do Senhor. Fique com Deus. Shalom.